O efeito borboleta é um conceito da teoria do caos, que ilustra como pequenas mudanças em condições iniciais de um sistema podem levar a consequências imprevisíveis e potencialmente grandes. Ele foi popularizado pelo meteorologista Edward Norton Lawrence na década de 1960. A ideia básica por trás do efeito é que um evento insignificante, como o bater das asas de uma borboleta em um lugar do mundo, pode desencadear uma cadeia de eventos que terminem em um fenômeno significativo, como um tornado em outra parte do mundo. Essa metáfora enfatiza a sensibilidade extrema de sistemas complexos e dinâmicos. Uma pequena variação pode ser amplificada ao longo do tempo, resultando em resultados completamente diferentes. O efeito borboleta desafia a noção de determinismo, pois mesmo pequenas incertezas ou imprecisões podem levar a resultados divergentes. É um exemplo fascinante de como a complexidade do mundo pode ser afetada por pequenas ações e como nosso entendimento de causa e efeito pode ser limitado em sistemas caóticos. Segundo o efeito borboleta, dadas algumas circunstâncias peculiares do tempo e as condições iniciais de um sistema dinâmico caótico que possui uma sensibilidade extrema às condições iniciais, qualquer pequena discrepância entre duas situações semelhantes pode levar a evoluções completamente diferentes. É importante ressaltar que isso ocorre sem explicações científicas diretas. Isso implica que uma pequena perturbação inicial em um sistema pode, através de um processo de amplificação, gerar efeitos consideráveis a curto ou médio prazo. Esse é um conceito fundamental da teoria do caos. Por exemplo, no caso proposto por Edward Norton Lawrence, imagine dois mundos ou situações quase idênticas, mas em um deles há uma borboleta batendo suas asas e no outro não. A longo prazo, o mundo com a borboleta e o mundo sem ela podem se tornar muito diferentes. Enquanto um poderia gerar um tornado, o outro poderia não acontecer nada. A relação entre o bater das asas de uma borboleta e eventos distantes já é sugerida em um antigo provérbio chinês que diz: o leve bater das asas de uma borboleta pode ser sentido do outro lado do mundo. Esse provérbio sugere uma visão holística do mundo, em que todos os acontecimentos estão interconectados e repercutem uns nos outros, embora não necessariamente impliquem em efeitos de grande magnitude a partir de pequenas ações. Leonard Smith, em sua obra Caos, uma breve introdução, menciona que em 1952 o novelista Ray Bradbury publicou seu texto A Sound Like Thunder, onde ele afirma que uma borboleta pode provocar um desequilíbrio ao longo do tempo. Nos tempos modernos, a formulação específica do conceito de efeito borboleta está intimamente ligada ao surgimento da teoria do caos, que sugere que um evento aparentemente trivial, como o bater das asas de uma borboleta, pode alterar ao longo do tempo uma sequência de eventos de grande magnitude. Devemos essa formulação ao matemático e meteorologista americano Edward Norton Lawrence 1917-2008, que a utilizou para explicar o comportamento caótico de sistemas instáveis, como o tempo meteorológico. Isso foi exposto em seu artigo de 1963 intitulado Fluxo Determinista Não Periódico. Lawrence apresentou esse conceito de forma provocativa durante uma conferência da American Association for the Advancement of Science AAS em 1972 no MIT, intitulada Previsibilidade. O bater das asas de uma borboleta no Brasil faz acontecer um tornado no Texas. Devido à falta de modelos meteorológicos que pudessem apoiar essa possibilidade, ele levou cuidado em advertir que não estava sugerindo que a resposta à sua pergunta fosse necessariamente positiva. Inicialmente, Lawrence usou o exemplo de uma gaivota provocando uma tempestade, mas acabou tornando mais poético com a borboleta, seguido pela recomendação de alguns colegas. Em 1960, Lawrence trabalhava na previsão do tempo com o auxílio de computadores, e ao repetir alguns cálculos introduzindo valores já obtidos, observou mudanças drásticas nos resultados de previsões de longo prazo após uma leve variação, devido ao arredondamento que economizava espaço, mantendo apenas 3 casas decimais de uma determinada magnitude. Ele descreveu o momento assim: em um dado momento, decidi repetir alguns cálculos para examinar com mais detalhes o que estava ocorrendo. Desliguei o computador, digitei uma linha de números que havia saído pela impressora um pouco antes e liguei novamente. Fui ao saguão tomar uma xícara de café e voltei depois de 1 hora, tempo suficiente para o computador simular 2 meses de previsão do tempo. Os números que saíam pela impressora não tinham relação alguma com os anteriores.
Essa experiência o levou a compreender que os erros de arredondamento iniciais estavam se amplificando constantemente até dominarem a solução. Essa dinâmica se relaciona com o que hoje chamamos de caos. Em 1987, o termo efeito borboleta ganhou fama devido ao best-seller Caos, a criação de uma ciência, de James Gleick, quando as descobertas de Lorenz chegaram ao público em geral, gerando grande repercussão e popularidade. Finalmente, em uma tentativa de revisar uma simulação anterior, Lorenz decidiu introduzir os valores que já havia anotado em vez de recomeçar do zero. Depois de mais uma hora de simulação, ele se deparou com uma surpresa: alguns valores dos dias simulados anteriormente não coincidiam com os presentes na nova simulação. Assim, ele percebeu que o computador armazenava 6 casas decimais 0,506127, mas a impressora apenas mostrava 30,506. Ao introduzir a expressão arredondada, ele acreditava que a diferença uma milésima parte era irrelevante. Contudo, no sistema de equações de Lorenz, esse pequeno erro se tornou catastrófico.